Meus irmãos, graças a paz a todos. Boa noite. Pedir a vocês para curvar a vossa cabeça, para estar orando e entregar um direcionamento à aula de hoje na mão do Eterno. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome pela tua fidelidade e pelo Deus tremendo que o Senhor é. Bom estarmos aqui, ó Pai, na tua casa. Casa essa que é chamada casa de oração, onde o Senhor decretou para que o seu nome fosse propagado. Davi disse, ó Pai, que é melhor um dia aqui do que qualquer 1000 dias em qualquer outro lugar. E nada se compara em estar em teus atos, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, para aprendermos da tua palavra, nos direcione. Abre o campo do nosso entendimento para aprendermos a tua palavra. Aqueles que fazem presencial possam sentir a tua presença, possam ser tocados pela tua palavra. E aqueles que fazem por vídeo possam ser alcançados também pela sua palavra, Senhor. Nos direciona pelo poder do Espírito Santo, que toda a nossa mente venha estar cativa à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Final de apostila. Nossa próxima aula será a nossa avaliação. E como nós temos alunos que fazem por vídeo, eu vou deixar em aberto para vocês. Vocês preferem vir para a igreja para fazer a prova das 8 às 22 horas ou receber a prova na segunda-feira que vem e ter uma semana para entregar a prova? O Willi que está de terra, o que você acha? Acho melhor fazer em casa com calma. Rose? Felipe? Lembrando que não pode consultar o Google. O Google não pode. Oi? Isso aí, nem pedir ajuda ao amiguinho, tá? Você pode consultar a apostila, você pode consultar o caderno e a Bíblia. Correto? Vamos lá então, ó, página 25, mitos e verdades sobre os anjos. Página número 25. Acharam? Mitos e verdades sobre os anjos. O mito aqui é que todos os anjos são bons. Isso é um mito, tá? Da mesma proporção que existe anjo da luz, também existe anjo das trevas. Como existe anjos que estão a seu serviço, né, como diz lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna. Da mesma forma que os anjos da luz nos auxiliam, os anjos das trevas também podem nos prejudicar. Aliás, eles tentam nos prejudicar em todos os âmbitos. Um fato aqui, a Bíblia fala de forças espirituais malignas. Se você puder sublinhar aqui na sua apostila, sublinhe. Tá? Tem marcar texto em vida. Tem aqui. Tá? Forças espirituais malignas, ou seja, força espiritual do mal. E de anjos que pecaram. Eu vou ler com você um texto aqui, que está em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2. Só um adendo aqui. Se na prova cair assim, cite um texto bíblico onde os anjos pecaram. Tá? Vou fazer uma comparação aqui hipotética, tá? Aí você, na sua resposta, você não pode colocar como resposta, por exemplo, Efésios 1:11 e ponto final. Não. Você tem que colocar... A referência escreveu o versículo. Perfeito. Você tem que colocar o livro, né, que é a referência, o capítulo, como está, o versículo, e escrever aqui o que diz no capítulo, no versículo. Tá bom? Professor, e se eu colocar assim? Vai ser meio certo. Tá? Porque até a avaliação, ela é um meio da gente avaliar vocês, também de vocês aprenderem mais. Porque quando você escreve o livro, o capítulo e o versículo, você vai ter ciência do que aquele versículo disse. Porque você vai ler e escrever. Então a absorção, o armazenamento vai ser maior. Tá? 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo número 4.
Diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Apostila. Esses anjos maus são demônios que, assim como Satanás, se rebelaram contra Deus. Outro mito aqui. Os anjos não morrem. É um mito, tá? Como eu aqui podia até perguntar antes, né? Porque existem pessoas propagando que os anjos não morrem, tá? Mas como eles são criados, eles são criaturas, eles morrem, tá? Deus pode matá-los, Deus pode destruí-los, tá bom? Por quê? Se eu falar assim, os anjos não morrem, sendo que eles são criados, criaturas de Deus, Deus então não é todo poderoso, ele tem limite. Mas a Bíblia diz que anjos morrem, tá? E Deus tem todo o poder para destruí-lo, porque o seu poder é ilimitado. Outro fato aqui é que todos os anjos maus vão ser destruídos, tá? Isso aqui vale refrisar, tá? Incluindo Satanás e o diabo, tá? Judas 6 diz isso. Deixa eu refrisar isso aqui, para que a gente possa pontuar aqui de uma forma bem didática. Ó. Mateus 25, 41. Que todos escreveram. Lembrando que não quer dizer que o ser humano, né? Eu qualifiquei aqui, né? Homens, né? E mulher, foi até bem redundante, para que a gente possa ter um norte melhor, porque aí agora está essa lei aí que foi vigorada, nessa bobeira dessa lei, que geralmente você não vai poder mais usar essa expressão, a todos. Nem todas. Né? Aqui masculino, aqui feminino. Né? Agora, são todas, né? Mas eu continuo, né, defendendo todos e todas. Tá bom? Todos abrangem, né? Todos não tem nada a ver com feminino ou masculino. O nível que nós estamos chegando, né? Só Jesus. Mas isso aqui, ó, não inibe que a pessoa que não confessar Cristo com a boca e crer com o coração e não ter o nome escrito no livro da vida, não quer dizer que ele não vá para o inferno, tá? A princípio aqui,
eu quero destacar que, a princípio, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Lembrando que aqueles que não confessarem a Cristo com a boca e não crer com o coração serão lançados lá também. Tá? Que a Bíblia diz que é a segunda morte. Mateus capítulo 25, versículo 41. 25, 41. Diz assim, ó. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Já falei isso aqui já em aula já, tá? Quando você ressuscitar, se você abrir o olho na eternidade, se você estiver do lado direito, joia, descansa. Se estiver do lado esquerdo, fala, deu água. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Tá? Então isso aqui está falando de seres humanos, tá? Depende se for homem ou mulher. Tá? A verbalização é essa: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Sublinha aí o fogo eterno. E também sublinha a parte final da sua Bíblia: preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui está falando de homens, de mulheres que não estiveram no nome escrito no livro da vida, que não confessaram a Cristo com a boca e creram com o coração. Esses vão ser lançados também no inferno, tá? No lago de fogo, onde foi reservado já para o diabo e seus anjos. Prossigamos aqui a apostila. Fato: os anjos não são humanos ressuscitados, tá? Isso aqui vale destacar. Os anjos são maiores do que seres humanos. Não, pulou quando as pessoas morrem. Sim. Ah, obrigado, meu filho. Muito obrigado. Desculpa, obrigado, tá? Mito: quando as pessoas morrem... O de cima, não. Todos os anjos Todos os maus. anjos. Fato. Rapaz, pulei bastante, hein? Fato, né? Mas esse de Deus, ele até falou. Ele leu, mas ele... Faltou um mito. Isso mesmo, faltou um mito. Obrigado, Deus. Obrigado, William. Obrigado, vida. Faltou um mito. Quando as pessoas morrem, elas se tornam anjos. Isso aqui é uma afirmação, não é nem uma interrogação. Só que não se tornam anjos, tá? Lembrando que nós seremos como anjos no céu. Como não é, tá? Como é uma referência para que a gente possa ter uma ideia de como será. Só que nós não seremos anjos, tá? O fato aqui é que os anjos não são humanos ressuscitados. Vou pontuar de novo aqui. Os anjos são maiores do que os homens. O salmista diz isso. Eles são outra criação de Deus, tá? Está em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Iremos ler agora. Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Se você puder sublinhar essa parte, sublinhe, se não já tiver sublinhado. Tá? Foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Vírgula. Visíveis e invisíveis. Sublinham também essa parte aí. Tá? O texto está dizendo que tudo aquilo que eu vejo foi criado por ele. E aquilo também que eu não vejo foi criado por ele. Desde uma molécula, um protozoário, uma célula, um átomo, seja físico ou seja espiritual, todas as coisas foram criadas por ele. Tá? Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. O que isso me faz pensar? Visíveis e invisíveis. Que até o próprio diabo, quando Deus quer, ele trabalha para Deus. Lembra de Jó? Eu trago isso no meu íntimo, que Deus já queria promover Jó. Só que não poderia ser assim de balde. O diabo, Satanás, foi apenas um agente que Deus usou para que Jó recebesse tudo em dobro na vida dele.
Por exemplo, quando a gente acompanha a história neotestamentária, a gente vê Israel, dentro da história bíblica, numa oscilação muito grande. Uma hora Israel está com Deus, outra hora está adorando imagem, uma hora está com Deus, outra está adorando ídolos. O que Deus faz? Deus suscita inimigos, como amalequitas, midianitas, filisteu, Egito, para poder o quê? Poder oprimir o povo, a fim de que o povo se volte de volta para Deus. Então, Deus tem os seus meios para trazer seu povo de volta para Ele. Ficava tudo muito bem, o povo... Sim. Principalmente na história teocrática. Né? Se a gente vê a história do livro dos Juízes, a história teocrática, estava tudo bom, o pessoal esquecia de Deus. Adorava ídolos, aí Deus permitia que uma nação inimiga vinha, aprisionasse Israel, afligisse Israel, o povo voltar a clamar, o povo voltar a buscar, e Deus, de certa forma, livrar o povo daquela escravidão. Então, Deus é soberano, tem o controle de todas as coisas. Apostila novamente. As pessoas. Deixa eu só dar um adendo aqui. Isso aqui já me mexeu comigo, que me arrepiou aqui. É que não espere as coisas ficarem ruins para poder buscar Deus. Né? Por quê? Eu não sei o porquê que o povo de Deus age assim. Estou falando aqui na escala geral. Se as coisas estão 100% bem, o povo não ora muito, né? O povo não jejua, o povo não levanta de madrugada para orar, não vai para o monte, não busca. As coisas apertou um pouquinho, o povo volta a orar, volta a jejuar, volta no monte, volta a orar de madrugada. Então, ou seja, essa gangorra, né, esse elevador, esse ioiô, não pode ficar penso assim. Tá? Tem uma vida espiritual de oração com Deus diária. Tá bom? Igual aquele hino, pastor, que eu estava prestando atenção Qual? outro dia. Agora estou igual o senhor. Qual hino? O hino é lindo, a letra em si, assim, a melodia. Mas, e se precisar, é só chamar. Aí cai nesse que você está falando. Quando precisa, tu vai buscar Deus. E se precisar, é só chamar. Aí dá a entender que tu só vai buscar quando precisa. Verdade. Não é? Sua mente abriu bastante para esse ponto. Eu não sei tocar em termo pontual nisso aí, Não é? Porque a nossa busca não tem que ser só quando a gente precisa. É, então. Alguém tem um filho pidão? Tem ele? Teu filho é muito pidão? Foi eu. Cara, dois? É ruim, não é? Meu Deus. Não é ruim? Tipo, eles fazem um mimo, porque ele é bem esperto, né? Já viu quando vem chegando, fazendo Muda aquilo, o jeito, sabe? é. Mas pede, sabe? Pai, me dá aquilo. Aí tu fala, sabia que tem que pedir alguma coisa. Mas já teve já teve período dele se aproximar de você? E você achar que vai pedir uma coisa? Não, pai, não quero pedir nada não. Já. Só quero estar perto de você. Sabe? Esse é o super-sumo que eu estou querendo dizer. Entendeu? Então, a nossa aproximação de Deus não é só para pedir. Me dá. Também de agradecer, pai, porque não pelo que o Senhor me deu, não porque o Senhor vai me dar ainda. Mas agradecer o Senhor, pelo que o Senhor é. Né? Nós tivemos agora período de Páscoa. Né? A gente pregou em alguns lugares no decorrer da Páscoa. E, poxa, foi por nós, cara. Ele morreu por nós. Quando a gente pega Filipenses, que ele se despiu de sua glória, da sua realeza, veio em forma de homem. Gente, se a gente pegar Salmos 8, os anjos são maiores do que os homens. Ele se colocou menor do que os anjos, para depois Deus colocar ele acima de todos. Todo nome, ele está acima de todos, mas foi pela gente. Amém? Meu Deus, agora também está afiado aqui, gostei de ver isso aí. Vamos lá. Ó, as pessoas que forem ressuscitadas para viver no céu vão estar em uma categoria acima dos anjos. Tá? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 3. Olha o patamar que Deus vai elevar aqueles que vão ser salvos. Primeira Coríntios 6, versículo 3. Essa parte aqui foi bem pauleira que nós aplicamos ela aqui na aula, né?
Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Paulo está discutindo ali algumas questões na igreja de Corinto, que as pessoas queriam levar para o mundo as questões. Paulo, não, peraí. Você não tem juízes aqui, não? Né? Paulo falou, você não tem juiz de paz eclesiástico aqui, não? Para que possa julgar a causa de vocês? Vocês ficam pegando demanda da igreja e ficam levando para o mundo. E vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Prosseguimos aqui a apostila. Elas vão receber o presente de Deus e viver e nunca mais morrer. Aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53... O 6,3 não valia, não. Não, nós temos. Nós temos. Eu fui lendo e fui pontuando. Que não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, sobre a demanda da igreja de Corinto, que Paulo estava dizendo que só estava pegando a demanda e levando para o tribunal. Aí Paulo orientou que tivesse juízes de paz para pudesse julgar a causa na igreja, sem precisar levar para o mundo. Porque eles iriam julgar os anjos, e ainda mais as coisas pertencentes a esta vida. 1 Coríntios 15, versículos 53 e 54, diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, palavra difícil, né? E que isto que é mortal se revista da imortalidade. Se você puder sublinhar isso aí, vou contar aqui, ó. Isso aqui é forte demais, ó. Nunca chegou a pensar, eu vi pensar, nunca chegou a pensar nisso, não? Nunca chegou a adentrar esse conteúdo assim? Alguém assim, como a missionária Jéssica, também nunca pensou nessa expressão ali? Nunca pensaram? É porque a gente já tem em mente o corpo glorificado, a gente já vai estar no céu com Jesus. Aí a gente não... Isso aí. Se ela é mortal, já é... Porque Cristo venceu a morte. Porque na eternidade todos seremos imortais. Todos seremos mortais. Não tem como. Né? Ó, pontuando. Porque convém que isto que é corruptível servir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, que é carne, né? Se revista da imortalidade. Então seremos imortal, ou imortais no plural, né? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada, engolida, absorvida. Foi a morte na vitória. Você reparou que na sua Bíblia a vitória tem que estar com V maiúsculo? Não. Só está a vida maiúsculo? Sua, Felipe? Sua, Cleuzinha? Não. Rose? Então só na minha de vida que está maiúsculo. Em casa, você vai assistir essa aula, faça essa comparação, porque vitória ali está apontando para uma pessoa, que é Cristo. E por causa de Cristo, nós seremos glorificados, seremos imortais, porque também iremos vencer a morte. Porque a morte nos vem ficando pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando tudo for consumado, tudo for realizado, nós iremos ressuscitar, corpo glorificado. Por causa da vitória de Cristo na cruz, nós também seremos imortais e venceremos também a morte.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mito aqui, página 25 ainda, mito. Os anjos existem para servir os humanos. Aqui eu tenho que discordar com o autor. Bota na frente desse ponto final aí, coloca Hebreus 1,14. Tudo que é mito não é verdade, né? Só que eu preciso refutar essa expressão aqui, tá? Colocou Hebreus 1,14? Vamos lá, Hebreus 1,14. Vou mostrar por que eu estou refutando essa expressão aqui. Não seria mito, seria. Se você puder, beleza, se você puder dar um lixo aqui no mito e botar verdade embaixo, faça isso. Tá? Porque não é mito, é verdade. Tá? É fato. Isso, fato. Fato. Verdade, mito. Né? Por quê? Porque olha o que a Bíblia diz em Hebreus 1,14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir. Então, os anjos, não todos, tá, gente? Mas alguns anjos estão para nos servir. Tá? Para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Nós iremos herdar a salvação, correto? Então, eles estão para nos servir. Tá? Não quer dizer que é todos, tá? Mas a maioria. Algumas partes dos anjos que foram enviados por Deus estão ao nosso redor para nos servir. Mais mitos e verdades sobre anjos, página 26, tem um fato aqui. Os anjos obedecem às ordens de Deus, não às nossas. É isso que eu tenho que concordar. Tá? Em partes. Tá? Por que em partes? Vamos lá em Salmo 123. Porque tem pessoas mandando em anjos, como se antes fosse funcionário É dele. isso que eu ia falar agora. 91 também. Hã? 91 também. Salmo 91. Sim. E ele dará ordem aos anjos ao seu respeito. Uau, para te guardar em todos os Isso que eu caminhos. ia falar. É Deus que dá ordem para os anjos não servir, não a gente vai dar Sim. ordem para os anjos fazer o que eu quero. Sim, igual, eu já orientei em batalha espiritual e alguns alunos fizeram, quando manifesta um demônio e ele fica naquela deixa, né, que não vou sair, aí eu sempre oriento, você fala, Senhor, dá uma ordem a esse anjo que me serve, para que ele possa ir até na eternidade aí e o Senhor coloca uma brasa na mão dele, para que ele possa ver queimar esse demônio. Ele grita. Só que a oração é, Senhor, peça, dê ordem para esse anjo. Não é eu dar ordem, anjo, vai lá agora. Sabe? E a gente, isso aqui é sério demais. Por quê? Porque a gente vê pessoas orando, mandando em anjo. Sabe? Mete a espada dele agora. Anjo, mete a espada dele agora. Vamos ler Salmo 103. Aí a gente observa, né, pessoas, né, que às vezes usam desse excesso, e nesse excesso a pessoa às vezes não visita ninguém, ela fica mandando um anjo, vai lá, Senhor, vai lá, anjo, visita fulano, vai lá, anjo, visita Bertão. E o bonzão mesmo, o rico mesmo, não faz nada, né? Fica só em casa, não quer pedir visita e tudo mais, né? Mas muitas coisas aí é excesso que tem que ser cortado. Salmo de número 103, verso 20 e 21, diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, ou seja, sublinhe que cumpres as suas ordens, não do homem, mas as ordens de Deus, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito, ou executai a sua vontade, o seu desígnio, o seu desejo. Tá? Então, é Deus que dá ordem aos seus anjos. Filipão até ressaltou em Salmo de número 91, porque ele dará ordem aos seus anjos. Tá bom? Prossigamos aqui. Até mesmo Jesus admitiu que, se precisasse de ajuda,
ele pediria diretamente a Deus, não aos anjos. Essa expressão aqui, vamos ler essa expressão aqui, eu achei tremenda também essa expressão, Mateus 26. Ele vai verbalizar o discípulo, não sabes tu, que se eu quiser, eu peço a Deus e Ele envia uma legião de anjos para me guardar, para lutar por mim, para pelejar pela minha causa. Essa expressão de Cristo também é uma expressão muito, muito poderosa. Por quê? Porque ele podia falar assim, não, eu vou mandar, se eu quiser, eu mando um anjo vir aqui. Né? Só que não, se eu quiser, eu peço meu pai manda os anjos para vir, né, me servir. Mateus 26, 53. Olha o que diz. Esse contexto aqui é da prisão de Cristo, tá? Ou pensais, tu, que eu não poderia agora orar a meu Pai? Sublinhe essa expressão, orar a meu Pai. E que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Uma legião aqui é uma soma romana que vai de 3 a 6 mil soldados romanos. Pensa, 12 vezes 6, 72 mil anjos. Só no pedido de Cristo. Tá? Eu gosto aqui porque ele remete, pedir ao Pai, e ele queria enviar. Um mito aqui. Podemos orar aos anjos pedindo ajuda? Isso aqui é um mito. Tá? Por quê? O que você pode fazer é o seguinte, Senhor, eu estou com dificuldade de fazer tal coisa, que o Teu Espírito Santo possa me direcionar, que os Teus anjos possam me auxiliar. Tá? Porque aí Deus vai dar ordem para que aquilo que está dando de errado, porque nem tudo, gente, que está dando de errado é físico. Às vezes algumas coisas estão dando errado porque é algo espiritual. E não se vence algo espiritual com coisas físicas, entendeu? Mas a oração tem que ser sempre a Deus, ao Pai, tá bom? Não aos anjos. Anjos, faça isso por mim. Não, Senhor, Teu Espírito possa me auxiliar, envia os Teus anjos para que possa dar tudo certo. Aí é Deus que está dando ordem para que tudo ocorra bem. Um fato aqui. A oração faz parte da nossa adoração. Tá? Isso aqui vale ressaltar, do que o escritor colocou aqui, se a gente orar para anjos, sendo que a oração faz parte da adoração, estaremos adorando anjos. Anjo não recebe a adoração. Tá? Nenhum anjo da luz recebe adoração. Nenhum anjo da luz vai te pedir para você acender vela, para você trazer farofa, você trazer frango. Não, tá? Nenhum anjo da luz opera assim, tá? E Jeová é o único que deve ser adorado. Apocalipse 19, 10 diz isso. Temos que orar só para Deus, por meio de Jesus. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Apocalipse 19, versículo 10. Diz assim o texto sagrado. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. João está dizendo que lançou os pés de um anjo para adorar um anjo. Mas ele disse-me, olha, não façais tal coisa. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tá? Então, anjo nenhum da luz recebe adoração. Página 27. Vamos lá. As atividades dos anjos. Primeiro ponto aqui, atividade dos anjos. Por que eu refutei lá atrás, lá sobre o mito que vocês colocaram o fato aí?
Porque aqui nas atividades dos anjos, o primeiro ponto aqui diz assim, ó, os anjos ajudam na direção dos negócios das nações. Se ele ajuda, é porque ele está servindo. Tá? Então vamos ler Daniel capítulo 10, versículo 5. Está com o meu texto aqui, Daniel 10, 5. É por isso que eu gosto do nosso método de ensino. Eu já lecionei para outras escolas teológicas, né? E nós temos uma também que é muito boa, só que ela é de livro. É um livro muito grosso, você tem que ler aquele livro em um mês. E é muita comida, é muita informação para você conseguir ler em um mês. Então, o nosso foco não é a gente ler, é examinar. Aqui nós estamos numa aula, é examinar. Né? Daniel capítulo 10, versículo 5, diz assim, ó, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Versículo 6. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como a cor de bronze, açacalado, e a voz das suas palavras como de muitas águas, aliás, como voz de multidão. Agora versículo 14. Agora vim para fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos finais dos dias, porque a visão ainda é para muitos dias. O 2 aqui, o 2 diz que eles protegem e acampam sempre o povo, aliás, eles protegem e acompanham sempre o povo de Deus. Vamos ler Salmo de número 34, verso 7. O outro foi o que Felipe falou anteriormente. Salmo de número 34, 7. Verso 34, 7. Diz assim... Salmo número 34, 7 diz assim, ó, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem e os livram. O terceiro aqui diz assim, ó, eles registram todas as ações humanas. Ah, não, você não leu a parte 5. Oi? Um anjo te guarda. Ah, é, obrigado. Deixa eu puxar bem perto aqui, o nome do anjo fica bem distante. Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Tá? Se você puder sublinhar aí, anjo da guarda, esse aqui é um tabu que a gente quebrou aqui em aula. Tá? Nós temos anjo da guarda. O que nós não podemos fazer é igual muitas pessoas ensinam, outras religiões ensinam, que é adorar e acender vela para anjo da guarda. Estes vigias celestiais escudam aos justos do poder maligno. Vamos lá, tópico 3 aqui. Eles registram todas as ações humanas. Eclesiastes 5, versículo 6. Eclesiastes 5. Esse 512 aqui é o quê, pastor? Página 512 do livro O Grande Conflito. Se caso vocês quiserem comprar, é muito bom. Tá? Aí a referência está na página 512. Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 5, versículo 6. Diz assim: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro. Se você puder sublinhar aí diante do anjo,
Vou usar uma expressão aqui bem chula, tá? Mas é bem chula mesmo. Esse anjo aqui é o X9. Ele só está aí para registrar tudo de errado que você faz. Tá? Tudo. Você leu Eclesiastes agora? Isso, 5, 6. É o famoso dedo duro. Tá? Ele está ali, ó, registrando tudo. Tá? É 5, 6, meu. Não, Eclesiastes 5, 6. Tá. 5, 6. Sublinha a expressão diante do anjo. Eclesiastes está antes de Cantares, depois de Provérbios. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Lembrando que Deus sabe todas as coisas, sabe? Se isso que você faz de errado cair em réu de juízo, Deus vai falar assim, ó, foi eu não, ó anjo. Tá aqui. Com o dia, com a data, com a hora, com o milésimo, com o segundo, enfim, tá? Então ele só está ali para registrar tudo aquilo que a gente faz de errado. Daí veio o escrivão. Isso aí. Isso é o escrivão, tá? E tudo fica registrado em memória, em memorial, tá? Porque Deus tem livros na eternidade de memoriais. Memorial de lágrima, está na Bíblia. Memorial de obras, está na Bíblia. Tá? Memorial de coisas que você fez, que é obras também, né? Então Deus tem os seus memoriais, tá? Assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica, assim o caráter é fielmente delineado nos livros do céu. Aí também está na página 487 do livro O Grande Conflito. Tá? Quando em Apocalipse usa essa expressão e foram abertos os livros, e foi aberto também o livro da vida. Tem o livro da vida, o livro do propósito de Deus, tem o livro das lágrimas, tem o livro das obras, tudo registrado no cartório celestial. O tópico 4 aqui diz assim: são testemunhas do juízo do tribunal celestial. Daniel capítulo 7, versículo 10. Vamos ler. Daniel 7, 10. Daniel, capítulo 7, versículo 10. E até, deixa eu pontuar aqui, até as suas obras que você faz de positivo também é registrado, tá, gente? Tá? Por quê? Porque eu preciso ser bem categórico e falar sobre isso aqui. Tem pessoas que vão ser salvas, mas não vão receber recompensa. Vão ser salvas, mas não vão receber o reino. Por quê? Porque não fizeram obras. Por exemplo, o ladrão que estava na cruz, o que ele pede para Cristo? Lembrar dele. Quando entrar onde? Paraíso. Não, no reino. Ai. Ele fala assim, lembra de mim quando eu caio no teu reino. Uhum. Sabe, Jesus, espera aí. A salvação é pela graça. Reino é obras. A fé que veio por meio da graça desperta em obras. Não é a obra que desperta a fé. Então, há a fé que desperta obras. Só que o que acontece? Aquele ladrão que estava na cruz, ele se batizou? Não. Uma porta que abre para o reino é você se batizar. Tá? A Bíblia diz que Jesus veio para Nicodemos. Você sendo mestre em Israel, ou seja, você sendo doutor da lei em Israel, tu não conhece essas coisas? Ou seja, é para tu conhecer. É necessário que você nasça de novo. E não pode ninguém entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Batismo. Outra porta que abre para o batismo é ceia. Que abre porta para o reino é ceia. Então aquele rapaz que estava na cruz, teve obras? Não. Se batizou? Não. Ceiou? Não. Visitou um preso? Um doente? Então ele não podia receber o reino, mas ele recebeu a salvação.
Tá? Então acontece, tem pessoas que vão chegar no céu e vai receber só a salvação e está de bom tamanho. Principalmente as pessoas que se convertem na última hora, no leito de morte. Vão receber salvação? Vão. Só que o reino, não. Tá? O reino vai ser por obras que vocês fazem. Visitar preso, visitar doente, cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. Tudo isso abre porta para o reino. Tá? Vamos lá. Daniel 7, versículo 10. Pastor, Sim. mais um exemplo. Uma criança, quando nasce e morre. Recebe o reino. Por quê? Porque ela já combinou com Deus que iria vir para o mundo, iria passar por aquelas situações para depois morrer. A Bíblia diz que a glória que elas vão receber na eternidade será maior do que a nossa. Porque elas tiveram coragem de fazer algo que eu não tive coragem. Mas elas tiveram coragem de vir, morrer, para denunciar algum pecado na família, na sociedade, enfim. Mas ela veio sabendo que iria passar por aquilo e partiu para a eternidade. Igual as crianças que nascem com deficiência. Sabe? O plano original de Deus nunca foi que uma criança nascesse deficiente. Nasceu por causa do pecado, da corrupção. Só que a glória que elas vão receber na eternidade será maior do que a nossa. Até os lunáticos, os loucos mentais, a Bíblia diz que eles não errarão o caminho do céu. Por quê? Porque tiveram coragem de vir e eu não tive essa coragem. Até aqueles que morreram, ou ainda que vão morrer pela palavra, como diz em Apocalipse, eles combinaram com Deus antes. Eles já vieram para isso. Paulo mesmo, ele sabia que ele iria morrer por causa do Evangelho. Ele vai dizer assim, na prisão, eu sei que eu vou ser entregue por libação. O que é libação? É sangue. É alguém que vai morrer em sacrifício de sangue. Vai permitir que o seu corpo sangue, sabe? E ele sabia disso, sabe? E a glória deles será maior do que a nossa. Tá? Porque eu acho que essa era uma das grandes dúvidas que muitas pessoas têm no tocante à criança. Quando ela for ressuscitada, ela não vai ressuscitar a criança. Ela vai ressuscitar num corpo glorificado, a qual Deus tem reservado para ela. Não num corpo de criança. Na Bíblia diz que no reino dos céus é das crianças. Né? Sim. A expressão que está lá, que o reino dos céus é das crianças, tem dois apontamentos. Tá? Um primeiro é que criança não tem pecado. Primeiro ponto. Só que já nasce na natureza do pecado. Que a Bíblia diz que todos que nasceram a partir de Adão já nasceram em pecado. O segundo ponto da criança ali, é a pureza. Sabe? Se fazer como uma criança? Sim, a pureza de uma criança. Quer ver? Posso usar você como exemplo? Você já deu uma pomadinha no seu filho? Sim. Uma chineladinha? Dói na gente? Dói a gente. Só que depois, ele ficou de mal com você? Ou pôs o seu colo, te beijou? Papai, vamos fazer aquilo? Como se nada tivesse acontecido? É isso que o texto está querendo resgatar de nós. É de alguém nos ferir. Tá? Não é o seu caso, pelo amor de Deus, tá? Mas aqui, falando hipoteticamente, que é você nos ferir, tá? Que é a pessoa nos ferir, a pessoa nos machucar, que a gente ter essa pureza de perdoar. Sabe coisa que você fez nesse dia atrás, sabe? É isso aí, sabe? De você o reino, sabe? Por quê? Porque você tinha tudo, não quero saber, tal. Mas, poxa, a palavra está em mim, o Espírito de Deus está em mim. E você foi lá e pediu perdão como se nada tivesse acontecido. Não é que não aconteceu, aconteceu, sabe? Então, de você o reino, por causa dessa pureza, sabe? Então, essa pureza que o texto quer dizer, que a gente não levar mágoa. Porque, gente, criança, você pode brigar com ela, deixar de castigo. Daqui a pouco para ela não aconteceu, nada aconteceu. Essa é a pureza que o texto quer resgatar de nós. Daniel 7, 10. Diz assim, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Ou seja, esse número aqui é incalculável. Tá? É muitos anos. Estavam diante dele, né? Assentou-se o juízo, subiu a parte final aí, e abriram-se os livros.
vou colocar alguns aqui, só a guisa só, tá? Já, só a guisa, ó. Só a guisa só. Essa referência para. Oi? Essa referência bíblica para lá em cima aí para destacar sobre os livros? Eu não preciso. O Daniel? Tá. Não, tá? O que acontece? Esse aqui é o livro do propósito, livro das lágrimas, livro das obras, tá? E vou botar aqui abaixo no livro da vida também. Eu vou colocar isso aqui, tá? Só que eu não... Isso aí está escrito errado. Esse é o livro da minha montada. Obrigado. Obrigado, Vitor. Eu vou colocar aqui, etc, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Abre em Salmos, por favor. Salmo 139. Vou colocar esses textos aqui abaixo, tá? Aqui embaixo aqui. Aqui os Salmos 139. Vai, vou botar uma barra aqui. Salmo de número 139. Acharam? Vamos lá, diz assim, ó. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro, sublinha a palavra aí, no teu livro, por favor.
E no teu livro. Subiu? Então mostra que Deus tem livros. Tá? Como está lá em Daniel capítulo 7. Vamos colocar até essa referência aqui abaixo. Para poder dar um norte a Daniel. Daniel 7,10. Nós já lemos Daniel 7,10. Como norte aqui, o Daniel 7, 10, tá? Nós já lemos. Isaías, por favor, 38, 3. Daniel fala 2 livros, tá? Isaías 58, 3. 38 e 58, pastor. Me perdoa, 38, obrigado, Rosé. 38. Isaías 38, 3. Esse aqui, Ezequiel está fazendo uso do memorial, tá? E esse memorial aqui do que você fez, de como você andou, de como você se comportou, sabe? Isso tudo é registrado, sabe? As renúncias que você fez, tudo é registrado, tá? E esse livro aqui de memorial que Ezequiel está fazendo jus, para que Deus possa lembrar, Jesus chama isso de tesouro. Não armazenando tesouro na terra, mas tesouro no céu, tá? Diz assim, ó, 38, 3. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Andei diante de ti. Repetindo aqui. Lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. Tá? Agora Salmos 58, 3. Salmos 58, 3. Deixa eu marcar aqui também. Acharam Salmos 58, 3? Salmos 58, 3, escrito está. Perdão, gente, Salmos 56. 56, 8? Inverti, me perdoa. Tá, Cleusi? É 56, 8. Aqui eu estou falando 8. Me perdoe, Rose, me perdoe também o William. De vida. 56, 8. Tá pensando que é um 8 aí, vida? Tá? 56, 8. Olha o que diz. Tu contaste as minhas lágrimas e as minhas vagueações e colocaste no teu odre, tu contaste as minhas lágrimas e as minhas vagueações e colocaste no teu odre. Todas elas não estão escritas no teu livro. E agora Apocalipse também, para poder ver sobre livros, sempre no plural, Apocalipse. Capítulo 20, versículo 12. Apocalipse 20, versículo 12. 20, versículo 2. A gente volta para construir novamente. 2 ou 12? 12. 12.
Diz assim o texto sagrado. E vi os mortos, grandes e pequenos, ou seja, de fama ou anônimos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, tá? Além do livro da vida, existem outros livros que foram abertos, tá? Livro do propósito. Porque esse livro do propósito aqui, ele vai, de certa forma, contrapor esse livro aqui, ó, que é o livro da sua vontade. Ele vai contrapor um outro. Porque você só pode viver o que Deus traçou para a sua vida. Às vezes a gente sofre porque a gente escolhemos traçar por caminhos que Deus não escolheu para a gente. Tá? Então existe o livro da minha vontade, existe o livro do propósito de Deus. Professor, me explique melhor.